Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está fazendo a leitura da palavra de Deus em Êxodo 17, capítulo 17, versículo 11. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Amém? Amém, irmãos? Mais uma vez, nós estamos aqui na casa da nossa irmã Beatriz. E hoje teremos uma mensagem especial dedicada às irmãs de oração, lideradas pela nossa irmã Adriana, lá da minha igreja de origem, a cidade de Cássia. Nós gostaríamos de agradecer também ao pastor da igreja, pastor Marcos, que tem sido uma bênção. Estamos aqui na casa da Beatriz, que, como já falamos, é irmã do reverendo Jairo, que é o fundador da nossa igreja lá de Cássia. Irmãos, esse texto da palavra de Deus que nós acabamos de ler, ele é parte de uma narrativa maravilhosa da palavra de Deus, que conta a batalha que o povo de Israel travou contra os amalequitas. Diz a palavra de Deus que enquanto o exército de Israel guerreava contra esses inimigos, Moisés subiu no pico do monte e ali ficou, ergueu a sua vara e estendeu as suas mãos para os céus para interceder pelo povo. E enquanto Moisés estava com as mãos erguidas, Israel prevalecia. De repente, Moisés cansou a mão e então os inimigos começaram a prevalecer. Até que Arão e Ur, que estavam com ele, tomaram uma pedra, assentaram Moisés naquela pedra e cada um segurou uma das mãos de Moisés, que manteve a sua mão erguida até a vitória final. E o povo de Deus venceu aquela batalha. Moisés, depois da vitória, edifica um altar agradecendo a Deus e chama aquele altar de "O Senhor é a minha bandeira". Mas o mais importante é que Moisés esteve com as suas mãos estendidas para os céus. E esse é o tema da nossa meditação hoje: mãos estendidas para o céu. A sua mão está estendida para o céu, meu amado irmão, minha amada irmã? Porque as nossas mãos têm que estar estendidas para o céu. As nossas mãos têm que estar sempre levantadas para o céu, porque a batalha ela é feroz. A batalha é terrível. Nós observarmos bem, os amalequitas eram soldados preparados e adversários ferrenhos. Homens fortes em batalha. Então, o adversário de Israel era terrível. E nós podemos observar que nós também temos muitas adversidades. Como diz o salmista: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. E essa palavra é atual para os nossos dias. Nós estamos vivendo esse período difícil com essa pandemia que não passa. A cada dia nós estamos enfrentando isso. Irmãos, além desse problema, tem os problemas financeiros, os problemas familiares, problemas de depressão, problemas de angústia. Sim, nós estamos passando por momentos de grandes adversidades, por isso as nossas mãos têm que estar estendidas para o céu. Sua mão está estendida para o céu? Mãos estendidas para o céu. Esse é o papel, é a função do intercessor fiel. É o que nós observamos bem. Nós temos muitas batalhas pela frente, mas não adianta reclamarmos, não adianta choramingarmos, não adianta cruzarmos os braços e esperarmos a derrota. Nós temos que colocar os nossos pedidos em oração, porque o crente não reclama, ele clama a Deus. Por isso, esse é o papel de cada um de nós. Nós devemos estender as nossas mãos para o céu como intercessores fiéis. É o que Moisés fez. Ele subiu lá no cume do monte, e lá no cume do monte ele intercedeu pelos guerreiros que estavam ali abaixo guerreando contra os amalequitas. Ele estendeu a sua mão para o céu em sinal de intercessão, e ele ficou ali clamando ao Senhor.
E essa palavra é para você, meu amado irmão, minha amada irmã. Na hora da aflição, na hora da angústia, o que vai nos livrar de toda tribulação, o que vai fazer com que possamos permanecer firmes é a oração. Seja um intercessor fiel, seja um homem ou uma mulher de oração. Estamos vendo esse grupo maravilhoso da cidade de Cássia, é um grupo de intercessoras em favor de todos nós, em favor da igreja, em favor das famílias, em favor do Brasil, em favor do mundo que nós estamos vivendo. E esse é o teu papel, meu amado irmão, minha amada irmã. Seja um intercessor fiel. E é o que o apóstolo Paulo um dia disse à igreja de Éfeso: por essa causa eu me ponho de joelhos. Paulo estava sempre em oração porque ele era um intercessor fiel. Abraão intercedeu pelas cidades perdidas de Sodoma e Gomorra diante do Senhor. E Deus salvou Ló e a sua família. E nós podemos observar que nós precisamos, nesse momento, de oração, porque é a oração da fé que vai salvar o doente, que vai fazer cessar a praga. Moisés subiu no cume do monte e ali ficou intercedendo pelos guerreiros de Israel. E você também deve subir ao monte para orar ao Senhor, estendendo as suas mãos para o céu. Faça como Jacó, que lá no Val de Jaboque lutou com Deus e prevaleceu, e não desistiu enquanto não foi abençoado. Faça como o profeta Abacuque, que subiu na torre de vigia e aguardou a resposta do Senhor pacientemente, orando, clamando ao Senhor. Faça como o Senhor Jesus Cristo ensinou a cada um de nós: entre no seu quarto, clame e o Senhor vai te recompensar. Sim, mãos estendidas para os céus. Esse é o papel, é a missão, é a função do intercessor fiel. Interceda em favor da sua família, interceda em favor do nosso país, interceda pelos médicos que estão bravamente lutando contra essa pandemia e outros males, não só ele, mas todos os profissionais de saúde. Seja um intercessor fiel, meu amado irmão. Sim, mãos estendidas para o céu, confiando no bordão de Deus. Observe bem o que diz a palavra do Senhor. Moisés subiu no cume do monte e ali ele ergueu as suas mãos para os céus, mas ele estava segurando o bordão de Deus. É o que diz a palavra de Deus. É interessante observar que pela primeira vez na palavra de Deus, esse bordão é chamado de bordão de Deus. Que bordão era esse? Era aquele mesmo bordão, aquela mesma vara, a qual Moisés apacentava as ovelhas do seu sogro Jetro. E de repente Deus apareceu de uma maneira maravilhosa, através de uma sarça que ardia e não se consumia. E Moisés foi chamado por Deus. E ele então se queixou e Deus disse para ele: Moisés, o que você tem na mão? Ele mostrou aquele bordão, ele mostrou aquela vara e de repente Deus manda que Moisés colocasse aquela vara no chão e de repente aquela vara se transformou em cobra. Deus agiu naquele momento e Deus vai usar aquele bordão sempre quando o povo de Deus estava em aflição. Lá no Egito, aquele bordão também se transformou numa cobra que engoliu todas as cobras dos magos do Egito. Foi através daquele bordão que Deus fez maravilhas no Egito, através de Moisés, com aquelas 10 pragas, deixando Faraó libertar o povo que estava cativo. Foi com aquele bordão que Moisés estendeu e as águas do Mar Vermelho se abriram para o povo passar a pés enxutos. Anteriormente a esse episódio, nós vamos ver Moisés tocando com aquele bordão na rocha e a rocha ferida, ela fez brotar água. Sim, confie no bordão, porque esse bordão é o bordão de Deus. Esse bordão é o bordão do nosso Senhor, e o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Ele está conosco. O teu bordão e o teu cajado nos consolam. Confie no Senhor, que é o supremo pastor das ovelhas, que
você vai ser vencedor. E é de mãos estendidas para os céus que devemos confiar nesse Senhor que cuida de cada um de nós. Sim, de mãos estendidas para o céu. É de mãos estendidas para o céu que nós não vamos deixar o inimigo prevalecer contra nós. Olha o que diz o texto da palavra de Deus. Enquanto Moisés erguia o seu bordão para os céus, Israel prevalecia contra os amalequitas ou contra os inimigos. Mas quando Moisés cansava a mão, o que acontecia? Os amalequitas prevaleciam. Por isso, meu amado irmão, você não deve cessar de orar. A palavra de Deus diz assim: orai sem cessar. A Bíblia fala que nós devemos ser perseverantes na oração. Todos os homens vitoriosos na palavra de Deus foram homens de oração. Todos os grandes avivadores da história foram pessoas de oração. Todos os grandes reis, os grandes líderes mundiais eram pessoas que tinham o temor de Deus e dobravam os seus joelhos. Aquele que está de joelhos diante do Senhor e aquele que está de mãos estendidas para os céus nunca vai se render, nunca vai ser derrotado pelo inimigo. Por isso, não que a sua mão jamais canse de estar estendida para o céu. Que você nunca deixe de orar, seja perseverante. Sabe por que muitas vezes o povo de Deus é derrotado? Porque deixa de orar. É interessante observar que o povo não é diligente, não é perseverante. E nós podemos observar que Deus quer pessoas diligentes e perseverantes, pessoas de oração. A gente começa uma reunião de oração, até vai bastante gente, depois as circunstâncias, as adversidades, vai fazendo com que o povo desanime. Não desanime. Nós temos que orar, orar sem cessar. Por isso que as suas mãos estejam sempre estendidas para o céu, porque se a sua mão cansar, se você deixar de orar, se você deixar de buscar, certamente o inimigo vai prevalecer. Não é o que diz a palavra de Deus? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que você vai resistir ao diabo? Com toda a súplica, com toda a oração, é o que diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6. Ore, porque o inimigo não gosta de oração, porque o inimigo tem medo de oração, porque quando o cristão ora, o inferno treme. Quando o cristão ora, o diabo, ele cansa. Não canse. Continue na luta, persevere, e Deus vai te abençoar. É de mãos estendidas para os céus que a nossa vida vai estar firmada na rocha. Jesus Cristo, no final do Sermão do Monte, ele vai dizer o seguinte: feliz é o homem que ouve e pratica as minhas palavras. Ele é semelhante ao homem que constrói a sua casa na rocha. Vem a tempestade, a casa fica firme. Pedro, falando de Jesus Cristo, ele diz que Jesus Cristo é a pedra angular, cujos construtores rejeitaram, mas se tornou a pedra principal. Quando Moisés cansou, porque a batalha era dura, a batalha estava sendo demorada, o que fizeram Arão e Hur? Assentaram Moisés naquela rocha. A nossa rocha é Jesus Cristo. Por isso que as tuas mãos estejam sempre estendidas para os céus e que a sua vida esteja firmada na rocha. Jesus Cristo, ele é a nossa rocha. Há um salmo que diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor e ele me ouviu. Tirou os meus pés de um tremendal de lama e colocou os meus pés sobre uma rocha. Firmou os meus passos e colocou nos meus lábios um novo cântico. Sim, que as tuas mãos estejam estendidas para os céus, mas que os seus pés estejam firmes na rocha. Esteja firme na batalha, esteja firme na luta, esteja firme na tempestade,
porque uma casa de oração, uma casa cujos membros têm as suas mãos estendidas para os céus, jamais é abalada pelo inimigo. A batalha é feroz, mas a vitória é grande, porque é de mãos estendidas para os céus é que nós vamos obter a vitória. Como é que nós vamos obter a vitória? A vitória contra todas as adversidades. A nossa vitória vem através da oração. Não existe um meio mais eficaz do que a oração para vencermos as nossas lutas. Não existe uma arma muito mais poderosa do que a oração. A rainha Maria da Escócia um dia disse que temia muito mais as orações de John Knox. John Knox foi o fundador da igreja presbiteriana, um grande pastor. Ela temia muito mais todos os exércitos do mundo. Não eram capazes de amedrontá-la mais do que as orações de John Knox. Por isso, a oração é eficaz. A oração nos dá a certeza da vitória, e é o que nós vamos observar nesse maravilhoso texto da palavra do Senhor. Com as mãos estendidas para os céus, Moisés viu lá do cume do monte os exércitos de Amaleque serem desbaratados e destruídos pelo exército de Deus. Deus, o Senhor dos exércitos, o Jeová de Sebaote, deu a Israel, naquele dia, na cidade de Refidim, uma grande vitória contra os seus inimigos. E você também, se tiver as mãos estendidas para os céus, Deus vai te dar a vitória. Não sei que problema você está enfrentando, não sei qual é o seu drama, não sei qual é a sua angústia, não sei o que tem deixado você ansioso e deprimido, mas eu sei que se as suas mãos estiverem estendidas para os céus, a batalha pode ser feroz, o inimigo pode ser terrível, mas ninguém pode com a oração do justo, porque Deus disse através da sua palavra: muito pode pela sua eficácia a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, mas orou com fé e ele foi abençoado. E finalmente, meus amados irmãos e irmãs, para nós concluirmos, é de mãos estendidas para os céus é que nós veremos que o Senhor é a nossa bandeira. Moisés, naquele dia, obteve uma grande vitória. O povo de Deus foi vencedor contra o inimigo. E depois da vitória, Moisés ergue um altar. E ele chama aquele altar de Jeová Nissi. Ou seja, o Senhor é a minha bandeira. Sim, quando as nossas mãos estiverem estendidas para os céus, certamente nós temos a certeza de que teremos a vitória, porque quem vai à frente é o Senhor dos exércitos. Porque nós lutamos não é por um time de futebol, nós não lutamos não por um partido político, mas nós lutamos pelo poderoso Senhor dos exércitos. Ele é a nossa bandeira. Qual é a tua bandeira? A bandeira do Corinthians? A bandeira do partido, seja do Bolsonaro, seja do Lula? A tua bandeira é o Senhor. Quando o Senhor for a nossa bandeira, as nossas mãos estarão sempre estendidas para os céus e sempre teremos a certeza de que o Senhor nos conduz em triunfo. Sempre seremos vencedores. Por isso é que o salmista vai dizer ali: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Nós confiamos no nome do Senhor. Eles tropeçam, eles caem. Nós nos mantemos de pé e hastearemos pendões. Lembra do hino? Um pendão real vos entregou ao Rei, Senhor dos altos céus. Lembra do outro hino? Avante, avante, ó Cristo, por Cristo pelejai. Vestir sua armadura, em seu poder marchar. Mas antes ele fala: erguei seu estandarte, lutai por sua cruz. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, não deixe de estender as tuas mãos para os céus,
Por quê? Porque quando as tuas mãos estiverem estendidas para os céus, não importa o tamanho do teu inimigo, porque o Senhor, com o seu bordão, vai ferir as tuas feras. Esteja sempre de mãos estendidas até a vitória final, porque o Senhor é a nossa bandeira. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amém?